João Faria, eh, presidente da ORP, sócio-gerente da Farilu, com mais de 25 anos de experiência. Como é que vê o ramo da orivesaria? Conta um pouco da sua história, como é que chegou a este mercado. Pronto, antes de mais agradecer-vos o convite para esta conversa, que é sempre agradável falar daquilo que amamos, que são as joias e que é a história das nossas empresas. Muito obrigado por isso. Depois dizer que eu cheguei à empresa em 2005, a empresa foi fundada pelo meu pai, é a segunda geração, sou sócio do meu irmão, que tinha ido já antes para a empresa. No entanto, o meu pai sempre foi Ourives. O meu pai tem 73 anos, é Ourives desde os 11, portanto, o primeiro emprego dele começou aos 11 anos como Ourives, e só com uma paragem no serviço militar, que foi para Angola, que é da geração da guerra em Angola, e portanto foi para Angola. Volta e abre uma empresa, portanto, de fabrico de joias, na altura mais numa componente de concertos, porque havia essencialmente aquilo que se fazia nas empresas, porque eram empresas de cariz familiar e empresas de pequena dimensão, dava-se um suporte muito grande às lojas, porque não havia lojas online, não havia outros canais de venda, e portanto, no fundo, era mais um concerteiro até que um fabricante. Até na altura, quando vinham os imigrantes que traziam os concertos e que tinha aquela ligação muito grande às joias, porque que o ouro, nosso ouro era o melhor do mundo, não é? Porque trabalhamos com o ouro 19,2 quilates de 800 milésimas, e portanto havia uma grande quantidade de concertos. Então o meu pai cria a empresa Joaquim Pereira de Faria, em nome individual, e depois em 92 volta, portanto, do ultramar, e cria a Farilu, que é uma empresa constituída 50% pelo meu pai e 50% pela minha mãe. Com a minha entrada em 2005, o meu, 3 anos, 2008, a sociedade passa para mim e para o meu irmão, portanto 50% cada um, onde há um grande investimento tecnológico. Concorremos ao primeiro projeto ainda na altura do Portugal Norte, que ainda não era o 2020 nem o 2030, concorremos e fizemos um grande avanço tecnológico. Pronto. E aí começa o nosso caminho de uma empresa pequenina, de 7, 8 pessoas, hoje somos cerca de 30 pessoas, e começámos o nosso processo de internacionalização entre 2008 e eu diria que mais 2010, mais incisivamente, por vários mercados, e hoje exportamos quase 90% da nossa produção, já com uma empresa com uma capacidade de produção diferente, com tecnologia de ponta, e portanto estamos muito mais capazes, e acho que também teve influência, enfim, a capacidade do meu pai também de ter delegado bem cedo, até de uma forma precoce, para nós que estávamos do outro lado, mas ao mesmo tempo também teve o arrojo de conseguir fazer e de conseguir investir nesse sentido, e hoje estarmos mais capazes do que estaríamos se isso não tivesse acontecido. Alguma vez trabalhaste à banca ou? Não, a única interação que eu tive grande no que diz respeito à produção foi sempre relacionada com as máquinas. Portanto, chegaram as máquinas de laser, chegaram as máquinas de prototipagem, corte e gravação, as máquinas de soldadura. Aí eu tive sempre um impacto grande. Já lixei uns anéis e já poli umas peças, mas de facto estou mais ligado à parte financeira, essencialmente, e comercial, com o meu irmão a ter um papel mais de produção, porque viveu também, bebeu muito mais da produção do que eu, e como eu chego mais tarde, e no fundo quase que eu vou substituir a minha mãe, que estava com a parte financeira e com a parte de gestão, e portanto não fosse também licenciado em gestão, e portanto estou muito mais focado na gestão por si só, do que propriamente na produção. No entanto, posso dizer que conheço o processo e sei fazer. Portanto, claro que se estivermos a falar numa solda complexa ou em alguma coisa mais complexa, eu nunca fiz nem sei fazer, mas no fundo conheço o processo na íntegra, desde o design no computador e também desenho qualquer coisinha no computador, portanto, tudo mais no âmbito da tecnologia, daquilo que apareceu de novo a partir de 2007, 2008, e aí tenho um controle maior. Depois na produção conheço o processo, mas não executo. E neste meio disto tudo, como é que surge a ORP?
A Warp surge num convite, portanto, eu tenho um amigo que me convida para ir para suplente da Warp, portanto, na altura, eu era daqueles que estava do lado de fora, quase que só na crítica e que nunca tinha lá estado, portanto, acho que isso acontece com naturalidade, porque chega a poucas pessoas, portanto, de facto, a Warp tem 500 associados, mas nós temos um naipe sempre ali de 30, 40 que aparecem, mas os outros muitas vezes nem os vemos, fazemos só o trabalho operacional de licenciamentos e de ajuda, essencialmente, daquilo que é os nossos serviços, mas acabam por não aparecer e, portanto, surgiu esse convite, na altura, bem, na minha opinião, portanto, a ORP, a Constituição dos órgãos sociais da ORP, são 5 titulares e 3 suplentes, mas na altura o presidente fazia questão que os suplentes participassem também nas reuniões e, portanto, eram reuniões a 8 pessoas. Depois surge uma saída de um dos elementos titulares e eu era exatamente o primeiro a ficar efetivo e foi assim que surgiu. Depois, nós temos familiarmente um caráter associativo, portanto, tanto o meu pai como o meu irmão sempre estivemos ligados a associações, como sabe, e portanto senti ali que podia agregar qualquer coisa à ORP, pelo conhecimento que tinha, enfim, pela envolvência que gosto de ter no setor. Eu sou um conversador, eu adoro falar com as pessoas, para mim as pessoas é o mais importante, porque acho que aprendemos muito, estamos sempre a aprender, e portanto todo aquele envolvimento que tivemos naquela direção, porque era um período difícil, um período de fechar projetos, de grande investimento, a própria Europa com os projetos de investimento e que estavam a aparecer, houve uma necessidade muito grande e, portanto, depois fui quase por inerência, porque a direção antiga não podia, portanto já tinha 2 mandatos e com a limitação de mandatos não podia ir, e acabei por me candidatar e curiosamente havia uma outra lista que ganhámos as eleições por um voto, portanto foi até curioso, porque hoje não, mas na altura era ainda o voto plural e, portanto era difícil de perceber qual seria o resultado, mas ainda assim, porque as empresas com mais de 15 anos tinham mais votos e, portanto, e depois as empresas recentes eram um voto quase por cada ano e, portanto, tinha ali alguma dinâmica de perceber os associados que tinham mais votos, os que não tinham, mas na verdade a contagem foi feita 4 vezes no final, mas ganhámos por um voto e foi engraçado. E depois é a questão da dedicação, de estarmos presentes, de tentarmos resolver, mas é extremamente difícil, a verdade é essa, porque nós não somos remunerados, portanto, estamos sempre naqueles períodos em que não estamos na nossa empresa e, portanto, criar aqui alguma, logisticamente é difícil, mas é um bocadinho isso. Eu também sou presidente de um clube de futebol e portanto, acho que isto nasceu connosco e acho que é uma forma de estar e de viver e que acho que é quase obrigatório nós estarmos em alguma coisa. Tens aqui um João multifacetado. É, um bocadinho. Bem. Em relação à ORP, como é que a ORP vê agora os desafios da ourivesaria, com estes aumentos dos metais? Como é Os maiores desafios deste momento, primeiro, este aumento brutal do ouro, que já vem quase há 2 anos, mas este de facto foi grande demais e não nos apanhando de surpresa, porque isto já se falava. Esta questão, eu já não digo dos 118 ou dos 120, mas a questão dos 100 mil já se falava e os mercados já falavam disso no final de 24, portanto, e ele demorou ali um bocadinho, ali na casa da diferença de 20 mil euros e depois acabou por subir. Nós temos que ver isto de uma forma, eu diria que especial. Se por um lado o fabrico sofre porque precisa de mais dinheiro para comprar metal, eu acho que o retalho ganha. E quem tem ouro também ganha, portanto, em 2006, 2007 nós comprávamos 1 quilo de ouro por 10, 12, 13 mil euros. E se pensarmos nisto friamente, em 20 anos o ouro está 10 vezes mais caro, portanto, eu diria que
a compra do ouro é sempre uma compra segura, portanto, o crescimento do metal foi exponencial, portanto, desde que nos conhecemos, pelo menos na nossa geração, dizer que em 50 anos, em 60 anos, ele é exponencial, e portanto eu diria que comprem ouro, e até aproveito para dizer neste Natal comprem ouro, porque ele vai subir e o valor do ouro, há quem diga que o ouro é a segunda moeda de troca, e eu não acho, eu acho que o ouro é a única moeda do mundo que nos permite pagar o que nós quisermos pagar. Portanto, para além disso, ainda temos a questão de transformarmos o ouro, entregarmos o ouro a um fabricante e conseguimos fazer uma peça que nós queremos, que nos agrada, que vamos usá-la, que vamos, enfim, recriar uma história dentro desta joia. E essa joia pode vir do trisavô, do tataravô, e portanto esta situação do legado da joia é grandioso, é rico, portanto é luxuoso. Dizer que o meu avô ou que a minha avó me deixou um cordão que era da bisavó dela e que hoje tem este valor que nós sabemos, portanto, cada vez que alguém nos aparece, olha, herdei umas joias da minha avó, não sei muito bem o que tenho aqui, quando percebe o valor que tem, fica extremamente feliz. Portanto, eu diria que é um aforro, mas um aforro seguríssimo. Talvez seja um motivo para nós, um dia mais tarde, alguém dizer, olha, o meu bisavô deixou-me aqui uma joia. Sem dúvida, sem dúvida. E depois ainda tem a parte da história, da parte sentimental da joia que foi usada. Nós temos famílias que usam o mesmo anel de noivado e que isso vai um bocadinho contra o retalho, mas de certa forma uma transformação, uma mudança de pedra, uma mudança de medida. Portanto, há aqui um sentimento eu diria que de transformação e até de reciclagem e até de conseguirmos controlar todo este processo que deixa marcas. E essa é a nossa vantagem. Dizem muitas vezes os ourives e os joalheiros que o nosso problema é o ouro. Eu discordo totalmente. Eu acho que aquilo que nos segura é o ouro, estando ele num valor mais baixo ou num valor mais alto, porque que se nós pensarmos friamente aquilo que nós vamos fazendo durante o nosso dia-a-dia, o nosso maior problema são as ferramentas, são o desgaste, são o pessoal, são as máquinas que avariam, mas o ouro acho que tem uma capacidade de nos segurar durante muitos anos neste setor e, portanto, no fundo, um bocado, é quase que uma redundância, o ouro é a nossa riqueza, não é? É aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos dá muitas dores de cabeça também na questão financeira e na questão de gestão de tesourarias, mas ao mesmo tempo é aquilo que nos segura, claramente. Já que estamos a falar do chamado metal rei, não é? Que é o ouro. Qual é a quantidade de ouro que existe na natureza e que formas que usamos para extraí-lo? Neste momento há uma menor extração de metal. Portanto, até hoje os livros dizem que foram extraídas 210 mil toneladas de ouro. Continuamos a extrair, mas essencialmente de forma diferente, que toda esta história à volta do ouro e da extração e enfim do desgaste da questão de usarmos o cianeto para separarmos o ouro das rochas, enfim, há aqui enfim, uma história pesada daquilo que é a extração, como outras, poderíamos falar também do carvão, poderíamos falar de outros recursos das questões ambientais. Hoje temos empresas, eu diria até mais marcas, que têm um poder de reciclagem e um poder até mesmo de extração, mas cumprindo uma série de requisitos, desde a reciclagem, desde a rastreabilidade, da extração, portanto, do trabalho infantil, de respeitarem isso. Nós temos a certificação, por exemplo, também, que respeita desde a extração dos diamantes e a extração dos metais, em que respeita que o parceiro cumpre todos os requisitos e que nos permite, no fundo, uma transação mais fidedigna daquilo que são os recursos,
mas acima de tudo eu acho que o papel mais importante nos últimos anos foi aquele que as marcas assumiram, em que o nosso ouro é reciclável, em que nós reformulamos a vossa joia, em que nós só usamos ouro reciclável. Para terem noção, eu na empresa só uso praticamente ouro reciclável, portanto, depois nós temos alguns, como sabem, clientes que nos dão metal e, portanto, esse eu não consigo controlar, não é? Mas o ouro que eu compro é ouro reciclável, portanto, respeita a todos, portanto, a todos os requisitos que são necessários, e hoje as marcas vendem exatamente isso e vendem como, eu diria, como quase selo de garantia o ouro reciclado. E depois ainda temos o trabalho que podemos ir mais longe, que é a reformulação portanto, a reciclagem dos metais que estão na gaveta e que de certa forma possamos transformá-los numa nova joia, que é aquilo que mais fazemos. Portanto, a indústria, eu diria que o meu pai faz reciclagem há 50 anos, 60 anos, porque foi sempre uma componente, não até na componente ética da reciclagem, mas essencialmente no desgaste e na recuperação dos metais, que está intrinsecamente ligado à indústria das joias, desde daquilo que fica na banca, daquilo que fica nos polidos, portanto, isso é quase que uma coisa automática. Portanto, eu diria que nós seremos com certeza o setor mais reciclável do mundo, portanto, isso já é identitário, já fazemos isso de uma forma muito natural. A questão da transformação do ouro numa oficina tem que ter muitos cuidados com essa questão, porque estamos a falar de uma grama, são 100 e tal euros neste momento, e uma grama para se desperdiçar é muito fácil no processo de fabrico. Sem dúvida. Nós temos um desgaste acentuado. À medida que o ouro sobe, esse desgaste aumenta. Portanto, nós em fundição, hoje as máquinas têm uma capacidade da perda ser menor. Portanto, nós, por exemplo, quando fazemos o processo de fundição, que era uma máquina rotativa em que metemos o cilindro num lado e depois estava, enfim, ao ar, e que havia uma evaporação maior, porque o ouro vai a 1030, 1050 graus e, portanto, é natural que se perca algumas partículas, e como era um sistema de rotação, perdíamos muito mais. Portanto, esse desgaste andaria aí na casa dos 6% de desgaste, que era aquilo que os das malhas e das voltas diziam que era o calo, que o italiano usava, que era o calo, que era a perda que ele tinha na fundição do metal e no desgaste e no polimento, portanto, em todo o processo de produção que tinha esse desgaste. Hoje é menor, sem dúvida, eu diria que se calhar reduziu aí para metade, na casa dos 3, 4%, mas pensarmos friamente num cilindro de 100 gramas, portanto, perdemos consideravelmente. Eu diria que uma fundição de ouro com 6 ou 7 cilindros teria ali um desgaste na casa dos 500, 600 euros, fácil, e portanto é um desgaste que de certa forma depois recuperamos algum, portanto desse desgaste, depois temos a destruição do cadinho, que tiramos as partículas, porque depois fica, portanto, uma cerâmica, um grafite, que depois tem uma partícula de metal que fica saliente e que nós criteriosamente conseguimos tirar aquele granito e juntar novamente as partículas. Mas é um trabalho desgastante e é um trabalho que tem que ser bem feito, porque há empresas que não o fazem. Graças a Deus eu tenho meu pai, que tem um know-how gigantesco e que encontra coisas impensáveis, mas há empresas hoje que têm muito mais dificuldade em fazer essa reciclagem e fazer essa recuperação do metal. Mas eu diria que de 2 em 2 meses a quantidade de metal que conseguimos reciclar é considerável. Esta questão da reciclagem, nós também podemos falar um pouco da questão do próprio consumidor, que tem as peças. O que é que tens a dizer a essas pessoas em relação à importância que pode ter elas também fazerem parte deste processo e reutilizar o ouro? A marca já com uma política muito grande nessa questão, que é dá-me a tua peça antiga e juntamente vamos recriar uma peça nova. Claro que isto, eu por acaso tenho uma cliente que faz esse tipo de trabalho, em que trabalha essencialmente com famílias, portanto ela quer, e a forma dela trabalhar é, por exemplo, desta forma.
ela quer fazer o anel de noivado, quer fazer as alianças e quer fazer o anel de noivado depois da filha, da neta, enfim, portanto, criar esta relação muito forte entre aquilo que é a família e são as joias de família. Claro que nesse sentido é muito mais fácil que a coisa flua com naturalidade, porque se eu tenho uma joia da minha avó que chega um anel de noivado em que quer fazer uma alteração para ser um anel de noivado, ou até fazer portanto, a nova fundição do metal e fazer uma peça à medida com as pedras que estavam naquela peça e fazer esta economia circular de uma forma muito natural, as coisas vão acontecendo. E depois tem a ver com as peças também do legado, peças antigas, em que as pessoas chegam, acontece muito, e vocês também, provavelmente no retalho também vos acontece, que é aquelas medalhinhas pequeninas, aquelas pulseirinhas pequeninas que recebiam quando eram bebés, aqueles fios pequeninos com a cruz e que têm até uma quantidade muito interessante de peças ali e que depois até querem fazer um anel, querem fazer uns brincos e, portanto, acho que o retalho tem um papel importantíssimo no sentido de comunicar essa economia circular e de comunicar que pode fazer bem articulado com o fabricante, porque é difícil depois também articular e fazer essencialmente, porque o importante aqui é nós termos a capacidade de satisfazer o cliente naquilo que era a expectativa da joia que ele queria, mas se articularmos esta questão do cliente vai à loja, apresenta a joia e quer fazer alteração, ou quer usar aquelas pedras, ou quer usar fazer uma fundição e fazer uma nova peça, eu acho que pode criar aqui uma escala de economia circular muito interessante e com uma vantagem, porque cria fidelização com o retalho, porque se o retalho tiver a capacidade de muito mais do que uma peça que já lá está e que o cliente vê e gosta, se o retalho tiver a capacidade de fazer a peça exatamente que o cliente queria, tem um cliente para a vida. Porque sempre que ele tiver o desejo de querer uma peça à medida dele, vai procurar esse operador e, portanto, acho que é fantástico isso e que acontece de uma forma natural. O difícil é, sem dúvida, comunicarmos isto, não é? Quem é que tem a peça, para quem comunicamos, que tipo de consumidor estamos a comunicar, e é sempre, não é? Porque nós temos sempre muito boas ideias de comunicação, mas não temos ainda a capacidade e a lâmpada mágica de adivinharmos o que vai ser daqui a um mês ou a 2 meses. Se tivéssemos era muito mais fácil, mas eu acho que passa por aí, passa a forma de comunicar e a forma de chegar ao consumidor. Hoje as redes permitem chegar pelo menos a atingir as pessoas que nós queremos, portanto, até direcionar, e acho que passa por aí, essencialmente, mas acho que pode criar uma economia muito interessante daquilo que é, e se repararmos, vamos buscar os stakeholders todos, portanto, temos aqui vamos ao consumidor final, vamos ao retalho e vamos à indústria, portanto, passamos aqui no meio do armazenista, não é? Mas até pode ser ele, porque a loja pode ir ao armazenista e o armazenista vir à produção para produzir essa peça, portanto, acho que pode ser super interessante essa dinâmica. Difícil, mas interessante. O ouro, efetivamente, tem muitas vertentes. Realmente é uma matéria-prima muito apreciada no mundo todo. Como disse há um bocadinho, é muito fácil de transformar o ouro em dinheiro, porque no fundo, como disse, se calhar é o maior valor que temos. Mas pode falar um bocadinho sobre o que é que eu posso fazer com o ouro quando adquiro uma peça de ouro, tudo aquilo que eu posso fazer, porque nós sabemos que existe no mercado, por exemplo, eu posso comprar uma peça, posso penhorá-la, há uma série de situações que eu posso, de certa forma, num momento, se calhar, mais difícil, e isso já vem dos nossos ancestrais, não é? Pode falar um bocadinho sobre isso? Posso. Temos uma primeira vertente, que é essa da questão do ouro. Se nós recuarmos aqui, eu diria que 20 anos, 30 anos no máximo, em Portugal comprava-se ouro por investimento, portanto comprava-se ouro e guardava-se. A questão do cordão, acho que o cordão conta a melhor história daquilo que é a compra do ouro,
num sentido de investimento. Eu vou comprar isto, porque até compravam muitas vezes por partes, portanto compravam partes do cordão e pediam para unir. Nós temos cordões com 4 metros, com 5 metros, e depois temos cordões com 60 centímetros. E portanto havia esta de as pessoas, de cada vez que tinham mais um bocadinho de dinheiro, compravam mais um bocadinho de cordão, desculpem, e depois, até numa questão familiar, quando por algum motivo faleciam ou partilhavam as peças, tinham a capacidade de dividir X parte por filho. Portanto, acontecia isso, que é quase como um aforro. Portanto, nós depositamos um determinado dinheiro e quando morremos, parte desse dinheiro é dividido pelos nossos filhos. Portanto, e essa era sem dúvida a maior capacidade que nós tínhamos de comprar e de valorizar o setor, porque tínhamos uma cadência de compra. Nós não comprávamos uma joia para usar ou para vesti-la, ou quer que seja, mas comprávamos uma joia que era um aforro que tínhamos ali na gaveta ou no cofre, para no futuro ser uma garantia. Esse era o primeiro pressuposto. Depois falar um bocadinho do outro, que também se compravam joias para usar. Se recuarmos aqui, também formos a Viana, vemos que era importante a ostentação da joia. Portanto, quanto maior fosse a quantidade de joias que eu usasse, mais eu ostentava e mais bela eu era. Portanto, se replicarmos isso. Se formos também a uma questão mundial, e se recuarmos à Índia, que é o maior consumidor de ouro do mundo, o dote tinha um papel importantíssimo nisso, que era o dote, a capacidade que eu tinha em oferecer algo à minha mulher para garantir que o meu casamento com ela vai ser seguro. Portanto, e então fazia, comprava, e também numa questão de ostentação, que no casamento levavam aquelas joias todas um bocadinho como em Viana. Portanto, e este é um papel diferente daquele que é o investimento, mas ele continua a ser um investimento porque a joia é de uma determinada pessoa que comprou, que guardou, com uma ligeira diferente, ostenta. A outra guarda como se estivesse a guardar uma quantidade de dinheiro num cofre ou numa gaveta. Isto cria sem dúvida riqueza, tal como falámos anteriormente. E no momento de desespero, nós tivemos a crise de 2008, que foi provavelmente a altura que nós conhecemos, que se vendeu mais ouro nas lojas de compra e venda de ouro, que se entregou nas lojas de penhor, sendo que o penhor tem uma vantagem perante isto, é que fica guardado durante um período de tempo. Portanto, é verdade que também nas lojas de compra e venda de ouro fica guardado no período de quarentena, mas está mais num âmbito negocial. Qual é o papel e qual é a positividade disso? É que vamos usar ouro reciclado. Essa é clara, portanto. Todo o ouro que é comprado numa loja de valores vai ser reciclado e vai voltar para o mercado ou vai ser guardado. Portanto, a questão aqui é a forma e a ética com que as coisas são feitas, certo? Depois ainda temos a loja que compra metal, que troca metal, que penhora o metal, portanto, que é uma questão diferente, que é, eu estou a comprar uma peça e normalmente o operador do setor compra uma peça para reciclar e fazer uma outra nova, não compra aquilo para vender como investimento e para ficar com dinheiro, porque senão fica com ouro, não quer dinheiro. O meu pai já dizia desde o início que nós passeávamos pelo chão da oficina, dizia que é melhor ter ouro que ter dinheiro, sempre. Se nós pudermos ter ouro, mais ouro no cofre e menos dinheiro na conta, é o melhor que nós podemos ter. E eu agora dou-lhe razão, agora percebo o que é que ele queria dizer com isso. E portanto, são situações diferentes, mas que todas chegam ao topo da pirâmide, que é o grande investimento que fazemos em comprar ouro. Seja ele para guardar, para vender no futuro, para trocar no futuro por uma peça nova. Portanto, eu diria que qualquer operação que nós façamos com o ouro é positiva, porque hoje eu comprei uma peça em 2020 e hoje vendo 10 ou 12 vezes mais cara e, portanto, a pessoa que comprou há 25 anos, se cá estivesse e se quisesse vender, tinha uma rentabilidade gigantesca. Se eu troquei a peça, tive a capacidade de fazer uma nova peça, e se eu entreguei para pegar em dinheiro porque tinha dívidas e queria resolver essa dívida, tenho ainda a capacidade de voltar a ir lá buscar a peça,
se voltar a pagar o dinheiro que não tinha naquele período. Portanto, eu diria que cria aqui uma economia circular até doentia, porque o ouro circula tal como o dinheiro de mão para mão e sempre a ser valorizado. Portanto, acho que isto é altamente apaixonante e, acima de tudo, financeiramente, é altamente rentável. Altamente Caso rentável. para dizer, ouro, dinheiro sempre. Sempre. Sempre, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Assim, rapidamente, ainda existe no mercado e nas pessoas algum preconceito em relação principalmente à questão do prestamista ou do penhor, ou o que é que podes dizer em relação a isso, a essas pessoas que ainda têm esse preconceito? Não sendo um especialista da área, existe. Na minha opinião, existe o preconceito da troca. Porque cada vez que nos aparece alguém para vender ouro, nunca diz que é por necessidade. Eu até nem preciso. Mas quero vender porque eu não uso e até está em casa e não tenho segurança em ter em casa, tenho receio de ser roubado, tenho uma série de situações. Nunca ninguém me disse que queria vender ouro ou que queria trocar ouro porque estava com uma necessidade de pagar isto, pagar aquilo, comprar um carro, comprar uma casa, enfim, nunca. E portanto isso denota que há um preconceito grande naquilo que é a venda. Tenho alguma dificuldade em perceber porquê, porque aquilo no fundo é uma moeda de troca, portanto, como disse há bocadinho, a primeira moeda de troca, portanto, se é dinheiro que eu preciso, se é de um carro que eu preciso, se é de ajudar um filho que eu preciso, portanto, não sei qual é o preconceito, mas até num contexto às vezes, de filmes que vemos, há sempre uma história de esconder e preconceituosa à volta do penhor das joias. Mas as lojas estão aí, têm retorno financeiro, portanto, a coisa acontece. E temos também uma situação muito interessante, que é, temos as joias lendárias, que são aquelas joias das grandes marcas, que continuam nas vitrines para serem vendidas e que são altamente rentáveis. Portanto, eu acho que, lá está, acho que isto cria aqui uma circularidade de negócio, mas sim, se falarmos em todas as componentes da venda, da troca do metal, aquela mais preconceituosa acredito que seja essa, até pela dificuldade da forma como falamos disso e de termos pessoas a falar disso de forma aberta. É difícil, é difícil. Muito bem, João. Muito obrigado por esta troca de experiências. O teu conhecimento com certeza que vai ser muito útil ser partilhado. E agradecer também aqui a este mosteiro, que faz parte agora do grupo Pestana, o disponibilizar este espaço para nós fazermos aqui termos aqui esta conversa. Muito obrigado. Eu é que agradeço e gosto muito, como disse há bocadinho, gosto muito de falar e falar de joias especialmente e do setor agrada-me muito e eu é que agradeço o convite e também agradecer de estarmos neste espaço maravilhoso, é sempre melhor. Muito obrigado. Muito obrigado.